Olá, turma, tudo bem? Vamos dar nossa aula de coluna vertebral e hoje eu vou dar alguns esclarecimentos. A matéria continua a mesma, né? E aí a gente vai fazer alguns esclarecimentos sobre acidente. Eu percebo que as pessoas às vezes têm uma certa dúvida sobre o que é um acidente ósseo, né? Que nada tem a ver com acidente, fratura, tá? Então vamos iniciar. Tá? Primeiro a gente vai falar da cervical. A cervical é o menor segmento, né? Ele possui 7 vértebras, que a gente conta de C1 até C7. C1, C2 e C7 são vértebras diferentes, elas são atípicas, né? C1 chama-se atlas, C2 chama-se axis, C7 chama-se vértebra proeminente. E de C3 a C6, elas são vértebras típicas, tá? Isso quer dizer, são normais. Todas as vértebras, elas vão ter alguns acidentes comuns, tá? Com exceção aqui do forame transversos, as demais acidentes pertencem a todas as vértebras. Então, da cervical até a lombar, vai ter processo espinhoso, vai ter processo transverso, vai ter corpo, pedículo, forame vertebral, faces articulares e lâminas, tá? As cervicais, elas têm um forame no processo transverso. Em vez de ter só o processo transverso, elas têm um forame. Só as cervicais têm, tá? As demais não têm. Uma característica, não é um acidente, mas uma característica, um adjetivo para esse acidente, é que o processo espinhoso da cervical, ela tem 2 pontinhas, é bifurcado, tá? Só as cervicais têm processo espinhoso bifurcado. Então, vamos lá ver, né? Aqui, ó, processo transverso, tá? O forame do processo transverso, então é forame transverso, o corpo, olha como é que o corpo é pequenininho, e o forame vertebral, ó, grande, as lâminas e o processo espinhoso, ó, 2 pontinhas aqui. Isso aqui é uma face articular, tá bom? Isso aqui é mais fácil. Essas 2 pontinhas aqui, elas têm nome, são tubérculos, mas eu não fico apegada a isso não, tá? Então, esses acidentes aqui são os acidentes do pacote básico dos acidentes. Então, se eu pedir para vocês assim, diferencie as vértebras cervicais. Bem, as vértebras cervicais, C1 é o atlas, C2 é o axis, C7 é vértebra proeminente. E as cervicais possuem um processo espinhoso bifurcado e possuem também um forame transverso, né? Que é um forame do processo transverso. E aqui tá C1 e C2 juntas. Então vamos lá. C1 não tem corpo, ó. Ela tem esse buracão aqui que é um forame porque ele pega assim que a medula, né? Assim que a medula ela sai, a medula espinhal sai do crânio, ele vai passar por esse buraco aqui, tá? Que é o forame vertebral. Ela vai possuir uma face articular um pouco mais alongada da parte superior, porque ela vai se encaixar no crânio, o processo transverso e o forame do processo transverso, tá? Vai ter uma face articular aqui pudente, ó, que C2 vai se encaixar, tá? Aqui C2. C2 é característica de C2 mais marcante. Possui um dente, um processo odontoide. As faces articulares, processo transverso, forame do processo transverso e o processo espinhoso aqui também bifurcado, tá? Então, para a gente gravar, ó, acidente de C1, ele não tem corpo e não tem processo espinhoso, ele possui arcos ao invés disso. E possui uma face articular pudente, né? Possui uma face articular occipital. E C2 tem o dente, que é o processo odontoide. Então, se você tiver que citar uma característica de cada vértebra típica, você pode botar lá, ó, C1 não tem corpo e possui arcos, e C2 tem o dente do axis.
E C7, que é uma vértebra também atípica. Por que que ela é atípica? Olha o tamanho desse processo espinhoso. Ele não é bifurcado, ele é proeminente, quer dizer, ele aparece na frente, ele é pontudo, sabe? Então ele tem um processo espinhoso mais longo e sem bifurcação. Mas vai ter todas as características. Tem que lembrar que C7 é a última vértebra do segmento cervical. E aí ela vai se adaptar ao próximo segmento, que é a torácica. E uma característica da torácica, né, um adjetivo, uma qualidade da torácica, é que os processos espinhosos são mais longos. Então, como ele é o último segmento de uma vértebra do segmento, ele se adapta. Vértebra torácica. O que a vértebra torácica tem? Ela tem faces articulares que vão encaixar as costelas. Aqui, a fóvea costal aqui, né? E a outra fóvea costal aqui. Não é face, é uma fóvea. Me vendo qual é a diferença? Nenhuma, tá? Mas elas têm a mesma função de encaixe e articulação. Aqui vai entrar uma articulação chamada articulação costo-vertebral, tá? Costo de costela, vertebral de vértebra. Então, por isso que tem esse nome. Faces articulares superiores normais das vértebras e as faces articulares inferiores. E a vértebra lombar, que ela vai ter um processo mais pontiagudo aqui do lado, que é o processo mamilar, ó, tá? Repara que o corpo dela é volumoso, então se você tiver que falar assim, olha, caracterize as vértebras lombares. Corpo volumoso, forame vertebral pequeno, processo espinhoso curto, tá? Então, eu estou caracterizando. Se eu tiver que caracterizar as torácicas, processo espinhoso alongado e ela tem uma fóvea costal que vai receber as costelas. Tá ok?